Cultura é cultura, né? Não há uma cultura melhor ou pior. Inovação é um exercício de aprendizagem. O que eu estou fazendo agora? Se dinheiro e tempo não fosse um problema para mim, eu continuarei fazendo. Seguir melhorando, seguir se aperfeiçoando para você complementar cada vez mais a experiência do cliente. Você gosta dessas marcas, de uma maneira com que elas se posicionam. Muito boa tarde a todos, a gente está aqui em mais um Lincoln on the Road. Aqui do meu lado tá a Paula Arraca. Paula, se apresenta, vai, a gente tá em casa aqui, ou melhor, no carro. Então, é uma casa móvel, né, Álvaro? É isso aí. A casa da aprendizagem. Bom, pessoal, eu sou Paula, a mais brasileira das argentinas. Mas enfim, pessoal, eu sou uma executiva empreendedora, atuo dentro da ArcelorMittal, que é uma grande empresa de aço há quase 20 anos. Hoje eu cuido de uma área que a gente internamente chama que é uma diretoria do futuro, porque congregamos nesse mesmo lugar várias agendas. Estratégia da empresa, ESG, inovação, novos negócios, toda a nossa parte de Venture Building, CVC, que é recente, né, Álvaro? Investimento aí de 100 milhões em Corporate Venture Capital. Corporate Venture Capital, investimento social, cultura, diversidade e inclusão são pautas hard e human skills que estão juntas nesse lugar de potência da organização, né? Então esse é um pouco do que eu faço hoje, além de outras missões. Paula, super obrigado pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Para nós é uma alegria receber pessoas assim como você que transmitem conhecimento direto. Eu vejo muito no Instagram, você faz questão de fazer isso. Participa de palestras, mostra, eu acho que você traz... tira do aço alguma coisa muito próxima do coração. Isso é muito legal, porque traz o lado humano de uma empresa de commodities que não é fácil, às vezes, de mostrar o lado humano, né? Pelo menos historicamente não é isso. Mas vamos começar com um assunto já muito bom. Por que essa febre de CVC, Corporate Venture Capital? Olha, Álvaro, a febre e a moda, digamos assim, que costuma acontecer nos negócios, um lança, outro lança, isso é habitual, né? Agora é com CVC, alguns anos atrás foi com transformação digital, mas o valor real que eu enxergo do CVC, ele é um caminho estruturado para as empresas investirem em novos negócios, construírem futuro e fazerem disso de maneira experimental, controlada, sabendo qual é o máximo que eu vou investir naquilo. E tendo dois tipos de retornos, o retorno natural que é o financeiro, mas também o retorno estratégico. Quando as empresas olham os dois tipos de retorno e construem uma tese de investimento que está pautada na estratégia da empresa, você consegue potencializar e enriquecer, ampliar a proposta de valor da organização para o mercado, que é o que a gente está procurando, por exemplo. Então, estamos investindo, não é? E muitos acham, puxa, eu não faço nada de aço, minha startup... Que bom, nós não estamos procurando aço, a gente faz muito bem. A gente está procurando Construtex, Logitex, uma indústria, digamos assim, com a indústria do aço, que é extremamente integrada, que tem desde carvão vegetal, mineração, até 150 pontos de venda hoje com lojas próprias, com franquia, tem todo tipo de desafio e consegue enriquecer sua proposta de valor plugando soluções que não são do core da ArcelorMittal. Então estamos expandindo para o que a gente chama de horizonte de inovação H2, H3. Não é o H1. O que é isso? De forma, né, long story short, uma teoria de inovação é H1 é o horizonte de inovação core, onde a gente melhora os produtos e serviços existentes nos mercados onde a gente já atua. H2 são produtos ou serviços existentes em novos mercados, ou novos produtos e serviços em mercados onde a gente atua. E H3 são novos mercados, novos produtos e serviços. É totalmente disruptivo. Então é nessa linha que a gente está inaugurando essa caminhada, onde são 100 milhões de reais a serem investidos em 4 anos, em até 15 startups. Então tem ticket médio aí que pode chegar até 8, 10 milhões por investida. Nós não queremos ser dono da startup. Tá. Essa participação vai até 20%, 30%, dependendo aí. Um estágio bem definido que está na nossa tese de investimento, lá no nosso site, tem tudo detalhado, né? Série A, Série B, já tendo faturação, já tendo aí receita, e onde a gente tem esse conceito de Smart Money. Então, o que a gente faz? Uma vez que é feita a negociação, é feito um plano de sinergia. Como é que essa startup cresce por agora fazer parte do ecossistema da ArcelorMittal? Então, a Construtec, que acabamos de investir, é uma plataforma de gestão de obra. Ela não tem nada a ver com aço. Ela atende as construtoras. E como a gente atende aí quase metade desse mercado de construção civil, temos um potencial de oferecer clientes
para justamente alavancar o crescimento dessa Construtec, que chama Agilin, que tem uma plataforma integrada. Aí o dono da construtora vai ver a obra de ponta a ponta. Então, é uma digitalização da construção civil, um processo totalmente inovador, simplifica, ganha a construtora, ganha o país, né? Porque isso, industrialização é tudo que a gente precisa, produtividade na gestão da obra. E isso é uma coisa que a gente oferece agora para os nossos clientes. Então, amplia o mercado da Construtec e, para nós, enriquece a proposta de valor para a ArcelorMittal que oferece para o mercado. Então, todo mundo ganha. Muito legal, muito legal. Você está falando do stake minoritário, eu me lembro muito do Luiz Alves, ele falava assim, stake minoritário você tem que ter mais que 5% e menos que 25%. Isso aí. Ele falava, com 5% a pessoa já te recebe, você chega lá, bate na porta, ele é obrigado a te receber. E ele dizia que se tivesse mais que 25%, se virasse o caminhão, era o seu telefone que ia tocar. Então é melhor manter entre 5% e 25%. E sabe o que é, Álvaro? Para uma empresa grande, isso é uma mudança de mindset muito profunda. Porque a empresa grande está acostumada a dominar, controle, né? Comando, controle, eu quero colocar pessoas no conselho. Não, isso mata a startup. A startup tem que ter liberdade, tem que ter autonomia. Claro. A gente tem plano de crescimento, plano de sinergia, tem metas. E tem uma assessoria, porque imagina, uma startup, a Agilin tem, outro dia estava com o André, que é o CEO, eles já estão com 100 colaboradores, o time já cresceu, são lá no Nordeste, Fortaleza. Aí ele falou o seguinte, o nosso jurídico, por exemplo, tem um know-how que pode vir e assessorar e enriquecer a tomar decisões dele de uma maneira que isso, como é que se quantifica? Então, por isso que o conceito que a gente chama de Smart Money, né, que o John Kepler inaugurou e fez aquele livro, porque é isso, é colocar à disposição de uma startup recursos que vão muito além do financeiro apenas, né? Perfeito. Arcelor é uma companhia europeia que foi comprada por um grupo indiano com uma operação maravilhosa e acho que super eficiente aqui no Brasil, principalmente em termos de rentabilidade, né, e custo de produção principalmente. Culturalmente, o que nós aqui da América Latina conseguimos ter para ensinar, o que nós temos para ensinar, seja para o indiano, seja para o europeu, e o que a gente aprende muito com a cultura deles, Paula, que você vê? Características assim. Olha, eu já tive a oportunidade de trabalhar em mais de 6 países no grupo, né? Então já trabalhei na Espanha, no Canadá, no Luxemburgo, Trinidad e Tobago, na América Central, a gente teve uma unidade lá que depois fechou. As diferenças culturais são imensas, né? Cada realidade é uma realidade. E na Argentina, claro, né? Que foi onde eu comecei, de onde eu sou. Já estava esquecendo. Mas o latino, e especificamente o brasileiro, tem um espírito empreendedor, cara, que é, assim, fortíssimo. O diagnóstico de cultura organizacional fala isso. Nós queremos fazer acontecer, melhorar o tempo inteiro e fazer rápido. Então, esse senso de dono, esse ownership, essa accountability é muito forte. Você não precisa estar empurrando as coisas para elas surgirem. Está no drive das pessoas, independente do nível. Seja um operador, seja um diretor, isso é muito forte. E é uma construção de uma empresa centenária. Então, cultura são padrões de comportamento que foram se forjando ao longo dessa história, né? Quando você olha para outras realidades, eu faço alguns resgates. Por exemplo, na Alemanha, que também visitei lá, Hamburgo e tal. Cara, é uma organização que o próprio país já é assim, né? Mas que isso, por vezes, a gente peca nessa disciplina, nessa ginástica de rituais de gestão. Eu vejo que eles são mais disciplinados nesse aspecto, né? Cumprimento de regra. Apesar de que na operação, na planta e tal, é rigor. E nós temos uma cultura de segurança muito forte, é benchmarking mundial. Mas eu vejo o europeu mais organizado, planejam mais. Certo. Nós somos fazedores. Nosso PDCA é o seguinte, é um P relativamente, um tamanho aí considerável, dá para ver a pizza, o D de do, nossa, a gente faz de tudo, checa mais ou menos e vai corrigindo, né? Então é muito voltado para a ação, mas que por outro lado, sabe que interessante desse drive de ação? Que nós não temos uma inercia muito grande. Deu crise, a gente já estava, colocando todo mundo em casa de um dia para o outro, 2.000 pessoas de home office, o cara da TI já estava vendo o que ia acontecer, porque na Europa já estava tendo a informação do comitê de crise, já contratou banda longa, não sei o que, fibra ótica e tal, para garantir que íamos... Recorde de vendas, cara. Recorde de vendas, todo mundo em casa, nós nunca vendemos tanto aço. Claro que o mercado ajudou, não é uma condição unicamente uma gestão nossa, mas a capacidade de resposta, de colocar uma operação inteira. Aqui no Brasil somos 17 mil pessoas, né?
Não é colocar 5 pessoas em campo, é 17 mil. Claro. Alinhar isso, alinha num dia, cara. Isso é incrível. O europeu é mais adverso ao risco. Eles ficam debatendo, como são mais planejadores, né? Debate mais, e fazem comitê disso e comitê do outro. Nós temos uma agilidade no decision making que isso faz toda a diferença. Erra mais? Pode ser que erra, mas a gente experimenta, vive, sai, não fica só no campo das ideias, né? Somos bem voltados para a ação. Acho que o ideal seria um mix, né, pessoal? Seria colocar numa liquadora, né? Liquidificador, sai uma... Mas isso não existe, então eu acredito que ter a sabedoria de aprender, porque isso é algo muito interessante, viu, Álvaro? Cultura é cultura, né? Não há uma cultura melhor ou pior. Cultura, ela é mais ou menos aderente à estratégia. Ela potencializa mais a estratégia ou ela faz com que a energia seja drenada das pessoas. Então, o interessante é entender qual o melhor de cada cultura. Isso foi também história da nossa empresa, que foi se construindo e crescendo, comprando unidades, né? Mendes Júnior, Cofave, diferentes unidades. Então, a Belgo Mineira, que você conhece bem, foi fazendo isso, foi respeitando muito a cultura local. Hoje nosso CEO veio dessas aquisições, né? O Jefferson vem da Cofave, que era uma estadual. É verdade. Então, isso é importantíssimo, saber respeitar e ter a sabedoria de pegar o melhor de cada cultura, colocar para a cultura corporativa e fortalecer isso para alavancar a estratégia. Agora eu vou usar de momento consultoria aqui, vou te pedir ajuda. Meu background, ele sempre foi de empresa, apesar de faturamento alto muitas vezes, número de pessoas pequeno. Né? Quando eu tive o Chem Hunter, era uma empresa de tecnologia, chegou a ter no máximo 12 pessoas. A Tarpon, na data do IPO da Tarpon, né? A Tarpon foi avaliada em R$500 bilhão em 2007, dá 1 bilhão e pouco hoje, tinham 26 pessoas só. E todas as empresas que eu tive participação que tinham muitos funcionários, como a Odontoclinic tem, a GD Solar tem, eu sempre estou no âmbito do conselho, então eu não estou tomando decisão ali no dia a dia. E esses dias me caiu um assunto que eu não sei resolver, e eu queria te perguntar agora. O pessoal falou, poxa, a gente vai ter os lodges da Link fora do Brasil. A gente não deveria ter um código de conduta para as pessoas? Eu falei, claro que deveria. Inclusive para relacionamento. Eu falei, claro, inclusive para relacionamento. Então vamos montar as regras? Eu travei. Porque você fala assim, tem situações que são fáceis de lidar. Por exemplo, um garoto com uma garota do 2º ano, ou da classe aqui do Pedro e do Enzo. É fácil. Isso pode? Claro que pode, faz parte da faculdade. Agora um professor e um aluno, pode? Ou alguém do staff com um aluno, ou com um professor, pode? Começa a entrar nuances que você fala assim, onde é que está a linha de um código de conduta apropriado e onde é que está a linha que você está bloqueando uma história de amor, né? Eu perguntei para a Luiz Helena Trajano e ela falou assim, lá no Magazine Luiza eu deixo, só que tem que me contar, então tem que avisar lá. Aí ela falou isso mesmo, aliás tá gravado, lembrei para ela. Ela falou assim, tem que me contar, então tem 2 que estão saindo, tem que me contar. E vocês não sabem, mas a Paula é casada e conheceu o marido dela na Arcelor, por isso que eu tô fazendo essa pergunta. Então, Paula, primeiro conta a sua história, que eu acho o máximo aquele dia que você contou, e segundo, como é que você vê isso como uma pessoa de pessoas dentro de uma empresa gigante? E naturalmente tem o cara mal intencionado e tem o cara romântico que só quer conquistar uma moça, por exemplo. Perfeito. Né? Bom, não te estou colocando em fria, né? Não, você perguntou para uma pessoa que vive isso na pele, né, Álvaro? Então vou te contar da experiência prática também. Bom, a minha história, eu entrei como trainee na Argentina com 22 anos. Eu era a única mulher numa seria de 400 homens, né? Então você imagina, a única mulher. A única. Olha só. Eu era a única mulher, 400 homens. Aliás, tinha uma terceira que era a mulher da limpeza, tá? Mas não era da empregada da Cinda. Melhorou um pouco. Melhorou um pouco, né? Pelo menos tinha alguém pra... Não, gente, não tinha banheiro feminino, não tinha uniforme feminino. Verdade. Fumava na minha testa. Isso foi em fevereiro de 2003. Aliás, semana passada eu fiz 19 anos que entrei. Bem, eu fiquei quase um ano dentro da área industrial, nessa fase inicial, na redução direta, na seria, e Marcelo, que é meu marido hoje, ele foi a primeira turma de trainee em janeiro, eu entrei em fevereiro, no mesmo ano. E eu tive isso sempre com muito rigor, assim, onde você come, você não faz outras coisas, né? Minha mãe falava, separando as coisas na vida, e eu estava solteira há um tempo e tal, falava, justo eu vou conhecer alguém do trabalho, né? Tendo tanto...
O fato é que como era uma unidade industrial e ficava a uns 60 quilômetros de Rosário, que é onde eu nasci, todo dia tinha ônibus. Eu pegava 6:30 da manhã, chegava às 8 na usina, ficava de 8 às 5 na seria, às 5 tinha que correr para chegar na porteria, que era 10 quilômetros, até pegar outro ônibus, que era o ônibus que levava para Rosário. Chegava em casa às 7 da noite. Já liquidada, às vezes até vestia de operário, assim, minha família morria de rir, porque eu usava aquela roupa de Playmobil, né? Teve um dia que eu não consegui chegar no locker, até com capacete, tá? Eles morriam de rir. Então, minha vida inteira, eu lembro que tinha deixado o rock, deixei de malhar, eu me dediquei muito ao trabalho, sempre me dediquei. Mas aí, nessa época, minha vida social era minhas amigas, final de semana, eu não queria saber nada do trabalho. E a galerinha do trainee se juntava. Aí teve um dia uma menina chegou, que era até colega da universidade, e falou: Paula, a galera tá achando você assim, menina. Você não é esticada assim, sai um dia com a gente. Assim, aqui no Brasil a gente fala metida, né? Metida, claro. Você não tá saindo não, que já tem um ano. Os treininhos estão todo final de semana. Eu falei: pois é, mas eu só tô esperando o final de semana pra encontrar com minhas amigas, que são minhas dos 3 anos, né? Bom, um dia eu saí. Aí vai que eu cheguei quase última, Marcelo chegou por último, sentamos do lado, começamos a falar e tal, bom, aí começamos já a ter afinidade e aí começamos a namorar, mas quando a gente casa, que foi 2 anos e meio depois, nós estávamos em 2 diretorias diferentes, e aí ele recebeu convite para ir para Buenos Aires, fomos para lá, eu consegui me movimentar, eu fui convidada para ir para a Europa, aí falei, somos 2. Você tem uma ideia, meu vice-presidente nem conhecia o Marcelo, porque a empresa era grande, né? Eram 3.000 empregados, ele estava em uma vice-presidência, eu estava em outra, eu estava na parte de aço, siderurgia, ele estava na trefilaria. E conseguimos uma carreira dupla, né? Falou, tem umas vagas na Europa e tal, ele candidatou, escolheram ele lá. Perfeito. Aí ele foi como local, e eu estava expatriado, ficamos 3 anos. Logo quando a minha expatriação cai, você perde metade do salário, metade do pacote, entre housing, cost of living, uma expatriação que normalmente são de 3 a 5 anos, caía. E eu passava a ganhar nem um operário, né? Eu já estava num nível aí de gerência diária. Bem, surge uma oportunidade para o Marcelo ser promovido na Espanha e eu ficava praticamente sem expatriação. Teria que esperar uma vaga. Enquanto isso, meu chefe na época volta para o Brasil, me pede uma ajuda e tal. Eu vim para o Brasil ajudá-lo e aí surge uma vaga equivalente à que o Marcelo teria na Europa e ele candidatou e foi escolhido aqui. Aí viemos. Você conhece a formalidade de Madrid, né? O Parque do Retiro, as mulheres vão passando, né, Ale? Carolina Herrera, assim, carrinho de neném, Carolina Herrera, toda vestida, né? Aí a gente passou para Espírito Santo, que o cara tira o cartão de crédito da sunga no supermercado para pagar e chega com shopping, com sorte da Havaiana, quando ele tá descalço. Né? Então, isso choque cultural. Diversidade, isso que é flexibilidade mental. Isso que é diversidade, né? É tudo ótimo. A gente adapta, nosso cérebro é muito permeável. Mas então assim, resumindo essa história longa, né, Álvaro? A empresa tem a premissa de que enquanto não esteja influenciando a carreira do outro, então eu não posso estar subordinada a ele, nem ele a mim, tá? Perfeito. E, por exemplo, quando eu fiquei muito tempo, né, na diretoria de pessoas, comitês de carreira, comitês de sucessão, eu saía das discussões quando você falava sobre ele, e eu voltava. Eu fazia esse movimento, né? Toda vez que houve uma discussão sobre ele na empresa, eu não participei, para não fazer nenhum tipo de influência aí. Então, essa é a prática, né? Você pode, dentro da empresa, ArcelorMittal, e tem vários casos a gente chama aços e laços. É quase que vai escrever um livro aí, porque acho que a gente se dedica tanto e fica tanto tempo, principalmente na área industrial, né? Que você passa o dia inteiro na usina, que essas coisas naturalmente acontecem. Agora, a tua pergunta sobre o código de ética ou regras de convivência, qualquer nome que você possa dar, né? Olha só, o que eu vejo, Álvaro? Uma coisa é liderar 20 pessoas, outra coisa é liderar 200 mil. Sem dúvida. Como é que Mr. Mittal, que é o líder, o Aditya agora também, o C-Office, como é que eles são accountable? Como é que eles são responsáveis pelo comportamento de tantas pessoas? É liderando uma cultura. Perfeito. E a cultura tem regras, mas também tem os padrões de comportamento que são tolerados, não tolerados ou incentivados. Então, o papel do líder, claro que a regra é base. Para mim, a regra é o foundation. Mas o que você estimula, o que você desestimula e o que você está tolerando, e principalmente o que você não tolera, é o que dita o tom. Então, por exemplo, se você é uma empresa que está, como nós não toleramos discriminação. A discriminação, que hoje é um tema muito forte, sensível e extremamente importante,
não acontece apenas dentro da empresa, ela também acontece fora. Então, que tipo de posicionamento que a empresa vai fazer? Se ela se posiciona como não tolerante à discriminação, quando um colaborador faz um ato ou tem uma denúncia, um fato comprovado fora da empresa. Então, esses são os tipos de dilemas que as organizações vivem e que minha orientação é a seguinte, não tem uma regra certa. Tudo depende do rigor que você, como líder, queira dar. Qual mensagem que você quer dar? Porque a tomar de decisão na liderança sempre é um valor acima do outro. Eu quero empoderar. Ok, empoderamento, a pessoa vai tomar as suas decisões, vamos incentivar a autonomia com responsabilidade, mas isso aqui não negocia. Então, o campo do empoderamento é daqui para cima. Isso aqui é ground rule. Ground rule. E aí acho que estabelecer essas ground rules que cabem na realidade de cada organização são necessárias para você ter um padrão de comportamento mínimo desejável e que você disso para baixo você não discuta. Então nós em discriminação e questões de diversidade colocamos respeito à base de tudo. Respeito tem que ser o mínimo. Tem gente que chega e fala, puxa, que me respeitam, eu opino, é o máximo. Fala, não, é o mínimo. É o mínimo. Então, colocar o padrão mínimo é fundamental para você ter seu foundation, ou prédio, né? Que você coloca o aço embaixo para sustentar, é o sustento. Então, fala assim, disso aqui eu não vou abrir mão. O resto a gente discute. E sempre vai ter casos que você vai precisar analisar. E você pode estabelecer para isso ou um canal de denúncia, ou alguma linha neutra para que aquilo que num time pequeno você vê, na medida que o time grande vai crescendo, igual você falou da Odontoclinic, você não vai ver, mas se você quer garantir que aquele ground rule vai ser mantido, tem que ter um canal neutro para levantar e apurar situações irregulares. Igual você falou, não é só na confiança. Tem que estimular a confiança, mas tem que ter também canais para denunciar irregularidades. Isso é importante. Num determinado porte de organização, eu vejo isso como um parceiro, te ajuda, né? Te aponta pontos cegos. Né? Muito legal. Paula, as grandes organizações normalmente sofrem para ter uma velocidade maior na inovação. E tem uma razão, obviamente, para tudo isso. Às vezes é defender aquilo que já conquistou, às vezes são processos que exigem uma burocracia bem diferente do que uma startup. Às vezes é muita coisa que tem a perder, uma startup não tem, né? Como estimular que a empresa continue sempre crescendo, não só nos produtos que já tem, mas ganhando mercados diferentes, adjacências de negócios, espaços na cadeia de valor, seja para trás, seja para frente, de uma maneira rápida, seja dentro de casa ou olhando para fora de casa. Como criar um ambiente de inovação que favoreça essa velocidade? O ponto de partida, Álvaro, não é decretar. Eu nunca vi um líder chegar e falar, a partir de agora nós somos inovadores, tá bom? Isso não funciona. Não, é lógico, né? Você vai criando os estímulos, um ambiente para que as pessoas sejam elas mesmas. Tudo começa pela base do lugar de potência. Construir o lugar de potência organizacional como a somatória dos lugares de potências individuais. Claro, convergente com uma estratégia. Inovação está ao serviço da estratégia. Inovação não é uma área fim. Aliás, tem empresas que não têm nem área, nós não tínhamos área. De fato, criamos o Azorlab muito como um hub. Não é a área que inova. Inova as 17 mil pessoas que estão no time do Brasil, né? E agora com as startups, imagina a inteligência que conseguimos plugar no Azorlab. Esses 3 anos tivemos, Álvaro, registrada no nosso CRM, 12 mil conexões. Uau! São 7 mil startups, tem ICTs, tem pessoa física, pessoa jurídica, empresa pequena, grande, assim, conexões que a gente vê. O que o universo, o que esse ecossistema de inovação está oferecendo de soluções e quais são as dores do negócio. Então a gente faz esse match, essa ponte. Isso parece tão bobo, mas é tão poderoso. Porque as pessoas não sabem que porta bater na Celomital. Imagina, não, eu conheço a Paula. Não é através de uma pessoa, é através de um hub. Esse é o portal que te conecta com as possibilidades. Que às vezes vai para um pitch day, que às vezes vai para um MVP, que leva mais tempo, um projeto, ou uma POC. Ou temos feito os Open Challenges, desafios que abrimos para o mercado e contamos nossos problemas. Mas as empresas, Álvaro, que é a tua pergunta, que olhem para todas essas mudanças do mundo e não percebam que tem riscos, mas que também tem oportunidades, vão ficar fazendo mais do mesmo. Isso já está muito claro, e não é ignorando as mudanças que elas não acontecem. Elas estão acontecendo. Então, essa inovação que hoje é aberta
A gente costuma dizer que não existe inovação aberta se as pessoas não abrem a cabeça. É abrir a cabeça, é abrir as portas, é o primeiro ponto. E é um exercício de humildade. Inovação é um exercício de aprendizagem. É buscar o não saber e estar curioso por trazer, igual você falou, ou novas fontes de receita, ou novas oportunidades de agregar valor para os clientes atuais também, novas formas de se diferenciar. Mas é uma forma de perenizar a proposta de valor. É isso que a inovação é. Se fala muito agora, né, Álvaro, em inovação, mas ela é tão antiga quanto a humanidade. Claro. O ser humano inova e vai criando novas formas de fazer as coisas e vai melhorando aquilo que já existe. Mas cabe esse pensamento de que inovar com a cabeça de antes vai dar a mesma. Tem que inovar para entender que esse novo mundo traz novos princípios, traz novas moedas e traz novas oportunidades também. Estão aí. E quem tem inteligência e estratégia e a metodologia, porque isso também é importante, inovação não é improviso, é uma experimentação planejada, programada, e você que é financeiro sabe muito bem, né, Álvaro? Ela segue uma outra lógica de investimento. Não é só o ROI e você vai ter os cálculos. Não é um project finance, né? Não é. Muitas não é vezes criar um forno novo e você fazer não é um business case, não né? Não é um valuation da McKinsey. E muitas vezes é intangível. Você acha um parceiro de negócio, uma pessoa muito boa, mais que um modelo de negócio gerador de caixa. Está no potencial, está no intangível. É muito na percepção mais da marca. É uma affordable losses financeiramente. Você fala, estou disposto a perder $2 milhões este ano e se não dá nada, tudo bem. Porque a taxa de sucesso é isso, de 10 projetos, um paga todos, né? Nós fizemos 75 MVPs nesses 3 anos. 75? 25 só foram aprovados. E a gente tem um Fuck Up Day, que chamamos de falha nossa. Temos é uma vez por semana, dentro da Learning Week, que existe na Salomão Itaú no mundo. Fuck Up Day é tipo de uma festa, todo mundo vai contar o que deu de errado? É um movimento mundial, na verdade, nós não inventamos, né? A gente, eu fui convidada para dar uma palestra lá na Fundação Dom Cabral, que eles chamaram de Fuck Up Day. Aí a gente aprendeu e falou, puxa, vamos fazer nosso Fuck Up Day. Aí a gente conta o que deu errado naquela POC, naquele MVP, aí o líder do negócio fala, porque o mais importante é o aprendizado que está aí. Só errar por errar, não adianta nada. Não, o erro é bom. Gente, o erro é uma fonte de conhecimento incrível, só se você para refletir. Senão não é. Senão a chance de errar de novo no mesmo erro é muito Exatamente, grande. não te oferece nada de novo, né? Então, Álvaro, assim, esse inovar ou morrer nunca foi tão verdadeiro, né? A Paula tem uma admiração profunda por ela como pessoa, acima de tudo, como profissional, não precisa nem dizer, né? Depois dessa entrevista. Mas, Paula, você tem uma coisa que eu acho que muito mais que uma pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho da tua posição como mulher. Você mesma falou, né? Você era a única mulher numa seria e você trilhou e lidou com essas pessoas e hoje está numa diretoria de futuro, de pessoas. Como é que é isso? Eu acho que qual o maior aprendizado e qual o maior legado que você deixa com isso dentro da Arcelor, dentro da tua vida e para as suas filhas? Talvez o que tem me permitido chegar, depois de ser a primeira de uma série, eu fui a primeira a chegar no board, no C-level do business unit que estou hoje, né, no Long Latam. Eu era uma mulher e há pouco, ano passado, promovemos mais uma. Eu não estou mais cuidando da diretoria de pessoas, eu cuido da diretoria de estratégia, ESG, bababá. A Sofia assumiu e agora somos 2 mulheres no C-level da empresa. E eu cheguei até aqui sendo eu mesma. Eu nunca parei para pensar se eu era mulher, se eu era assim, se eu era assá. A minha mãe, na entrevista, quando fazem esse processo seletivo, né, os assessment de trainees, já na instância final, eu chego para ela com um pouco de insegurança, que não é normal, porque, assim, eu sou segura de mim, mas era uma experiência nova, era a primeira processo seletivo, os caras eram todos de Buenos Aires, eu era de Rosário, sabe? Eu achava que eles não iam me escolher. Falei, mamãe, me dá um conselho. E ela falou assim, seja você. Se sendo você não for escolhida, esse lugar não é para você. Olha só, belo conselho. E eu levo isso na minha vida. Eu sou eu, não estou dedicando zero energia ao que os outros acham de mim, de verdade, nem pro bem nem pro mal. Um elogio não me deixa mais feliz e também uma crítica. Eu sempre tento ver, puxa, o que eu posso aprender com isso que eu estou recebendo do outro, mas não é se desmoralizar ou se colocar lá em cima por um elogio. E acho que passa por aí, por saber do seu próprio valor.
Quando você sabe do que você tem para oferecer, isso te dá uma base de segurança que você se questiona menos, porque a mulher tende a se questionar muito. A mulher traz um peso de culpa muito grande. Eu posso dar exemplo dos mais grandes ou mais bobos, né? Eu tenho uma história de um amigo, hoje está no meu time, um cara que eu adoro. Eu já contei para ele essa história, ele nem lembra, mas lá atrás, no Espírito Santo, eu não sei se eu tinha engravidado, acabava de ser promovida grávida, aquela história que eu contei, porque eu fui promovida grávida 2 vezes. Imagina, né? Agora ia passar a cuidar todas as usinas, eu ficava lá no Espírito Santo, viajava o Brasil inteiro com a Emma no berzinho, com a babá. Aí um dia chegou na minha sala e ele pegou minha mão e falou assim: Paula, deixa eu só te dar uma dica, né? Pegou minha mão e falou assim: a mulher brasileira faz a unha, tá? Falou pra você? Sim, mas com a melhor das Um intenções. homem? Sim. Você tá sim, brincando? Olha que coisa. Não, mas ele é maravilhoso, um ser humano incrível, é amigo meu, é ótimo. Ele falou me dando uma ajuda, tipo, deixa eu te dar uma dica, me cuidando. Falei, puxa, a mulher brasileira faz essa unha, que mandato social, hein? Na minha cabeça, falei, e sabe o que falou na minha cabeça? Falei, eu vou fazer a unha se eu quero, pô. Eu não vou fazer porque a mulher... Que signo você é? Eu sou Tauro. Eu sou bem teimosa, super teimosa. Eu faço porque eu quero, não porque a mulher brasileira faça unha. Eu nunca segui ordens assim, né? Não, eu sou meio rebelde. Então imagina a quantidade de notas fiscais que caem no colo da mulher o dia inteiro, tudo que ela tem que... Então ela se sente em débito. Claro. A gente sempre tá, eu tô devendo aqui, tô devendo lá, eu deveria, você escuta muito assim, eu deveria. Toda vez que uma mulher vem falando, eu deveria, falei, deveria porque a quem que você está devendo? Onde que você assinou? Cadê o contrato? Uma nota promissória. Uma nota para quem? Então, Ale, o conselho que eu dou, seja você, aceite seus limites, aceite que nós não somos perfeitas, não damos conta de tudo, que precisamos de ajuda, que a ajuda aparece, sempre resolve. O que a gente não controla, entrega lá para o universo que aparece o caminho, sempre foi assim na minha vida. Os comentários dos outros são julgamentos dos outros. Perfeito. A gente não pode se apropriar do julgamento do outro. Então, se ancorar na sua base de valor, e acho que isso vale para homem e para mulher, porque o universo organizacional tende a querer nos colocar numa caixinha. Eu nunca me permiti me colocar numa caixinha. Jamais. Jamais. Porque o nosso lugar de potência fica limitado. Então, se a gente está sendo escolhido pela organização e eu estou escolhendo a fazer parte dela, é para trazer o meu melhor, minha opinião. Qual o problema? Estou errada, tudo bem. Isso é uma coisa que, desde a escola, eu levantava a mão, falava uma besteira e não tinha problema, não tinha vergonha. Então, tem que perder um pouquinho essa vergonha que a gente tem condicionada à sociedade, querer estar certo, errado, de não errar. O medo de errar, eu diria que é um dos grandes paralisa. A gente fica, puxa, e se fala, estou pensando sempre o que o outro vai achar de mim. Mas o que eu acho de mim? Que coragem falar isso aqui, né? Então, muito desse abrir caminho, você fala do legado, acho que o legado meu, Ale, é garantir que assim como eu fui a primeira, eu não vou ser a última. Sem dúvida. Legal. É isso. Muito legal. Obrigada. Então, eu recentemente comecei a trabalhar com uma internacional que é a Interconnect, a NTT lá do Japão, e eles têm um grupo muito diverso. Então, tipo, tem pessoas da Índia, Brasil, Estados Unidos. Eu gostaria de perguntar a você que trabalha com a gerência de pessoas, principalmente, como que você consegue gerenciar e padronizar processos, sendo que a cultura de cada um é muito diferente? Uau, ótima pergunta, hein? Tá Quantos vendo? anos você tem, Pedro? Eu tenho 21. Pedro, 21, incrível. Pedro, eu tinha 22 quando eu entrei na ArcelorMittal. Olha, existe uma palavra-chave nessa história toda que é empatia. E é difícil demais, cara. Você fala muito empatia, mas de fato praticar a empatia, tem que viver a realidade do outro para ter empatia. Então, se aproximar, fazer mais perguntas, entender o que o outro está passando. Muitas vezes, nos processos de padronização ou de trazer para um lugar comum, as pessoas têm a resistência de deixar a visão delas, né? Puxa, eu faço desse jeito. Então, a cocriação é uma grande técnica para você colocar todo mundo a bordo e construir algo que não vai ser nem Paula, nem Álvaro, nem... vai ser nós. Vai ser uma construção coletiva. E nós temos feito isso em processo de transformação e isso tem resultado de uma forma muito interessante, porque todo mundo se sente parte daquilo. Mesmo que tua ideia já estava ótima, redondinha, e se você explica para o cara, não é a mesma coisa do que você sentar, dedicar tempo, contar qual que é o desafio, qual que é o problema. Gente, estou trazendo todos vocês que praticam isso de maneira diferente, vamos construir um padrão só. E aí você faz uma caminhada conjunta, vai levar mais tempo, mas você vai conseguir trazer todo mundo junto. E enquanto cultura, é respeitar a cultura e principalmente entender o que é valor para cada realidade cultural e tentar encontrar os pontos de convergência. Porque sempre tem.
Sempre tem pontos em comum que uma cultura comunga da outra. Tem outros que são bem divergentes também, né? Algumas culturas são bem pragmáticas, entram na reunião e pá. Agora que eu trato com os caras corporate strategy, né? São indianos, ficam em Londres, são super é bem straight to the point, que você tem que ser objetivo, né? Não adianta querer falar do futebol do domingo e tal. Então, respeitar essas rituais, eu diria, culturais é importante, essa diferença cultural, porque ela enriquece. De novo, falávamos há pouco, né? Não é uma cultura melhor do que a outra, são caminhos diferentes para essa construção. Acho que passa muito por aí, sabe? E o resto é no respeito. Cada um respeitando o que é diferente no outro e tentando aprender um com o outro, né? Obrigado. Bom, estamos chegando aqui de volta na Link. Eu tenho uma última pergunta, Paula. O que uma pessoa precisa para trabalhar com você na ArcelorMittal? Precisa brilho no olho, que chamam isso de paixão. Precisa de protagonismo, de ser dono da vida, de ter accountability, não ser aquela pessoa vítima, que sempre a responsabilidade está fora dela. Não, ela tem que ser responsável, dona das próprias escolhas e tem que ter propósito, tem que ter uma conexão mais profunda. Eu sou uma pessoa profunda, eu me movo por causas, por propósitos, mesmo trabalhando em um ambiente que é mais pragmático. O que me tira todo dia da cama é humanizar esse ambiente, transformar, mostrar que as pessoas conseguem transformar uma realidade organizacional, potencializar de maneira sustentável sua performance, ser felizes. Todo mundo ganha no lugar de construção de convergência, né, de propósitos e princípios. Então é difícil você trabalhar comigo se não comungamos aí de valores comuns, de princípios que nos conectem num nível um pouco mais profundo. Acho que isso define as P's, né, princípios, paixão, protagonismo. Muito legal. Paula, muito obrigado. Que prazer bater esse papo com você aqui. Senhoras e senhores, esse foi mais um Link on the Road no Tesla da Link. Para mim foi um prazer receber a Paula aqui, que eu já conhecia há algum tempo, e agora a gente, com essa conversa, estreita ainda mais o relacionamento da Link com a ArcelorMittal através dos dois times inteiros, né? A gente tá chegando na Link de volta. Em breve, novos convidados por aqui. Obrigado para todos vocês que acompanharam. Um abraço a todos. Tchau!